Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vamos ler daqui do versículo 37 até o 41. Diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos conduzido, e sobretudo, Senhor, não permitido que paremos de fazer a obra de Deus. Graças te dou por absolutamente tudo, Senhor. Sobretudo pelo fato de que, apesar de mim, o Senhor tem manifestado a sua glória neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fale conosco através desse texto, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, meus amados, ela é uma santa convocação da parte do Espírito de Deus para que haja arrependimento sincero de coração, para que todos aqueles que possam ouvir essa palavra sejam tocados, quebrantados por essa palavra de vida, por essa palavra transformadora, que é como se fosse uma dinamite espiritual no mais profundo dos nossos corações. Temos vivido um tempo dificílimo em todos os aspectos, mas em se tratando do povo de Deus, determinadas ações e reações se tornam ainda mais graves, porque muitos conhecem a palavra e dão de ombro, seguem como se nunca a tivessem experimentado. E eu queria que nós hoje refletíssemos sobre a motivação pela qual as pessoas têm sido levadas a Jesus. Eu vejo poucos apelos voltados a uma chamada ao arrependimento, a uma preocupação muito maior em se lotar igrejas de pessoas com seus corações cada vez mais vazios de Deus. Os apelos todos são voltados para o ter, nunca para o ser. E isso é sério demais. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta Jesus como o Senhor ressurreto, reinando soberanamente sobre a sua igreja.
O texto que nós lemos está no contexto do capítulo 2 deste livro e mostra o Cristo vivo enviando o Espírito Santo sobre os cristãos judeus reunidos no cenáculo, numa reunião de oração que durou em torno de 10 dias. Ali o Senhor cumpria uma promessa feita por intermédio do profeta Joel, muitos anos atrás, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E esse derramar não cessou no Pentecostes. O Senhor continua derramando e fluindo do seu Espírito a quantos verdadeiramente se abram para receber. Continua fluindo do trono de Deus sobre quantos forem verdadeiramente alcançados pelo Senhor. As palavras lidas falam do resultado do sermão inflamado do apóstolo Pedro, depois de cheio do Espírito Santo. Algo tem me chamado a atenção nos últimos tempos, fazendo com que algumas perguntas inevitáveis venham à minha mente. Por exemplo, o que tem levado as pessoas a buscarem o Cristo em nossos dias? Que espécie de apelo tem sido feito pelos pregadores em nossas igrejas e através da mídia? O que tem sido prometido em troca da adesão à pessoa do Cristo? Que moeda de troca tem sido oferecida pelos pregadores da atualidade? Os fins justificam os meios. Isso é algo preocupante. E tem sido algo que não tem saído da minha mente. Gostaria de chamar a atenção para aquele episódio do dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre aqueles discípulos rudes e iletrados, que os fez incendiar o mundo daqueles dias com a mensagem mais impactante da história, através dos lábios do apóstolo Pedro. Disse ele: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O resultado dessa mensagem foi 3.000 batizados. O Pentecostes dos judeus tipifica a descida do Espírito Santo sobre todo o Israel espiritual de Deus em todas as épocas. Formado não apenas por judeus, mas judeus e gentios convertidos ao Cristo. A grande motivação que levava as pessoas a Jesus era o fato dele ter sido constituído por Deus Senhor e Cristo, ou seja, enviado Messias. Quem é Jesus, afinal? Jesus é o enviado de Deus com autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias prometido a Israel, o Salvador, o Deus vivo e verdadeiro, a palavra viva que procede da boca de Deus, o Verbo que se fez carne. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a videira verdadeira, é a água da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Isso basta. Contudo, só os que tiverem ouvidos espirituais para ouvir, ouvirão, entenderão essa verdade e se converterão verdadeiramente. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nos dias de sua carne, as pessoas iam a Jesus para serem curadas, para resolverem seus problemas com espíritos malignos, para terem seus mortos ressuscitados, pelo pão que perece, palavras do próprio Jesus, e até mesmo para se livrar do jugo romano. No entanto, nem todos que o buscaram por essas razões permaneceram fiéis a Ele. Note que antes da descida do Espírito Santo, a motivação eram as coisas relativas ao aqui e o agora.
Quando o Espírito desceu, passou a convencer os ouvintes da justiça, do juízo e do pecado. O que tem trazido preocupação é que tem havido um retrocesso na motivação e, consequentemente, na fidelidade ao Senhor. Muitas igrejas têm estado, repito, cada vez mais cheias de pessoas com seus corações cada vez mais vazios do Cristo. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Aí então as demais coisas verdadeiramente necessárias nos serão acrescentadas. Lembremos-nos da oração ensinada por Jesus. O Senhor diz: venha o teu reino. Ou seja, aviva a tua obra, ó Senhor. Para compreendermos melhor este assunto, vamos olhar para os ouvintes de Pedro naquele dia e acompanhar o que aconteceu. Em primeiro lugar, a resposta dos ouvintes à mensagem de Pedro. No versículo 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Compungir-se é afligir-se com pesar profundo, tristeza, quebrantamento de alma. O que você sente quando ouve a palavra de Deus? Eu tenho visto surgir toda uma geração de crentes, ou crentes entre aspas,